Boa noite. Boa noite. Vamos falar de fé mais uma vez, seguindo nessa nossa missão aqui de falar de forma simples palavras de fé que alimentem a nossa fé e nos conduza a uma vida mais tranquila, uma vida mais esperançosa, porque fé, como eu digo, é sinônimo de esperança. Nós vamos falar hoje, basicamente, sobre um personagem extremamente importante na história bíblica, que é Saulo de Tarso. Tudo que eu vou falar aqui não é interpretação pessoal, mas sim tudo estudado e tirado aqui do nosso manual de sobrevivência aqui, que eu falo sempre nas lives aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse personagem. Quem foi Saulo de Tarso? Saulo em hebreu significa o desejado. Inclusive o nome Saulo vem da palavra Saul, que foi um dos reis de Israel. Então, o nome de Saulo de Tarso era um nome hebraico, judeu. Onde nasceu Saulo? Saulo nasceu numa cidade chamada Tarso, que ficava na província de Cilícia, que hoje é a Turquia. E, curiosamente, Saulo, ele tinha os pais dele, eles receberam de Roma o título de cidadãos romanos. E Saulo, por ser filho de pai e mãe, cidadãos considerados cidadãos romanos, ele recebeu também essa benesse, essa vantagem de ser considerado como um cidadão romano, apesar de ser judeu e ter nascido em Tarso, na Cilícia. Isso lhe dava algumas vantagens, obviamente, porque na época toda essa região da Ásia Menor era toda dominada pelos romanos. E ser cidadão romano lhe dava benesses e vantagens. Saulo de Tarso, entretanto, ele era da tribo de Benjamim, das 12 tribos judaicas, ele era da tribo de Benjamim. E ele era um fariseu. O que era um fariseu? Eu expliquei em lives anteriores que o fariseu era aquele guardião das leis judaicas. Ele era ele é aquele guarda lá que via o que era dentro da lei, o que era fora da lei judaica, baseada no Torá, que a gente também conhece pelo Velho Testamento nosso aqui. E os fariseus eram uma certa elite na sociedade judaica naquela época. Saulo era um jovem cheio de ideologia, a ideologia judaica, cheio de ideologia, cheio de energia, cheio de defender tudo que ele acreditava nas teorias judaicas. Assim como todos os judeus nessa época, nunca aceitaram que Jesus Cristo foi o Messias esperado. Ele também não acreditava nisso. Né? Então, Saulo, ele considerava Jesus Cristo, o povo que aceitou a mensagem de Jesus, como uma ameaça à religião judaica. Né? Então, ele tinha isso na cabeça dele, que aquilo ali era uma heresia. Né? Inclusive, vale comentar que, na época, quem seguia Jesus Cristo não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de o povo do caminho. Né? Povo do caminho. Eu já vi entidades cristãs falando sobre a casa do caminho, por exemplo. Tem a ver com essa história antiga, antes de o cristianismo, os cristãos se chamarem de cristãos. Né?
Então era o povo do caminho. Saulo de Tarso, porque era da cidade de Tarso, Saulo foi ao sumo sacerdote em Jerusalém e pediu uma carta para autorizá-lo a prender os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus. E lhe foi dado essa carta. É como se fosse aí a justiça dando um mandato de prisão em aberto para que ele considerasse uma ameaça à religião judaica. E Saulo sai e começa a perseguir os cristãos. Ele perseguia, prendia, inclusive diz, né, em Atos dos Apóstolos, tudo que eu estou lendo aqui, falando para vocês, está escrito em Atos dos Apóstolos, né, no Novo Testamento. Saulo perseguia, prendia, e eles eram julgados em Jerusalém pelos sacerdotes. O primeiro mártir cristão que foi morto foi Estevão. E Saulo deu seu voto favorável à morte de Estevão. Tal era a sua ideologia, né, contra os seguidores, aquele povo do caminho, que posteriormente serão chamados de cristãos. Ele perseguia o tempo todo, na espada, na força, prendia e os levava embora. Em uma certa viagem de Jerusalém a Damasco, Damasco hoje é a capital da Síria, né? Em uma viagem de Jerusalém a Damasco, Saulo estava caminhando e em um determinado momento ele viu uma luz absolutamente forte, gigante. Ele não podia enxergar mais absolutamente nada. E Saulo ouviu uma voz dizendo: Saulo, por que você está fazendo isso? Por que você está perseguindo esse povo inocente que está acreditando numa crença de amor, de fraternidade, etc. Não é bem assim que está escrito na Bíblia Sagrada, mas essa é a mensagem. Saulo, olhando aquela luz e ouvindo essa frase, essas vozes, Saulo ficou cego. Ele ficou cego. E não podia mais enxergar. E ele ficou cego por 3 dias. Por 3 dias ficou cego. Um dos seguidores de Jesus, chamado de Ananias, ele é enviado até Saulo. E Ananias o batiza, como João Batista fazia aos cristãos, ele batiza Paulo. E Paulo volta a enxergar depois de 3 dias. Esse evento torna Saulo um convertido nas palavras de Jesus Cristo, que ele julga ter ouvido essas palavras de Jesus. E viu quanto que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo. Saulo volta a Jerusalém e declara a sua conversão a Jesus Cristo perante os anciões, os sacerdotes, o sumo sacerdote, etc. Automaticamente ele é preso. Então Saulo é preso em Jerusalém, é levado a julgamento. Entretanto, ele é inocentado e solto. Então Saulo volta para a cidade de Antioquia, que era uma das maiores cidades romanas na Síria, que hoje é a Síria, né? Antioquia, para vocês terem uma ideia, era uma cidade que tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Era uma grande cidade romana, né? Dominada pelos romanos. Ele volta para Antioquia, após ter sido julgado lá. Ele volta e passa um tempo ali em reflexão.
Barnabé o leva a Jerusalém e o apresenta aos anciões, discípulos de Jesus. Não se fala em apóstolos na Bíblia, então não existe nenhuma evidência na Bíblia que Saulo conheceu os apóstolos de Jesus. Mas ele o leva, Barnabé o leva até Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, os anciões e sábios, os cristãos que seguiam essa nova doutrina de fé e de vida de Jesus Cristo, tinham medo dele, pela sua história, pelo que ele foi, pelo que ele tinha feito já. Então Saulo, ele retorna à Síria, a Antioquia, e fica mais um tempo lá, em função dessa sua negação, né? O medo que os outros tinham dele, em função até da história. Ele volta com Barnabé, em um segundo momento, para Jerusalém. E ele convence a todos que ele era um missionário. Lembrando que existe a palavra discípulos e missionário, apóstolos e discípulos. Discípulos são seguidores, apóstolos são missionários. E ele, Paulo, se revela um missionário. Ele declara que vai seguir, vai levar a palavra, a história da verdade de Jesus a todos os povos. Então ele inicia viagens. Ele faz viagens de evangelização cristã durante 14 anos. 14 anos. Não é muito pouco, não. É muito tempo. Saulo faz a sua primeira viagem, então. Ele faz uma viagem, eu vou até ler aqui, que eu não decorei essa parte, eu não sei essa parte, mas tem que ler aqui. Ele faz a primeira viagem entre 47 e 49 anos depois de Cristo. Né? Cristo morreu com 33 anos, então, após a morte de Jesus. Ele é acompanhado por Barnabé e João Marcos, e eles vão a Chipre e Turquia, e andam aproximadamente 2.250 quilômetros. E durante essa viagem, eles levam a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus aos povos. Durante essa viagem, Saulo foi apedrejado e ele falava aos gentios. Quem eram os gentios? Os não-judeus. Ele levava a mensagem do Cristo aos não-judeus. Isso era uma afronta também aos judeus. Como pode esse cara estar falando do Messias, que a gente nem reconhece, mas ele está trazendo uma boa nova aqui, uma nova teoria a não-judeus, né? Ele foi apedrejado, açoitado e retornou a Jerusalém. Quando ele retorna a Jerusalém, existe um concílio de Jerusalém, ou seja, todos os sábios, todos os cristãos, talvez apóstolos, eu não consigo dizer sobre isso, mas porque não existe essa comprovação, mas provavelmente ele falou às pessoas mais importantes dos seguidores de Jesus Cristo nesse momento, né? E ele leva a isso. E aí é feita uma grande assembleia, chamada de Concílio de Jerusalém. Saulo consegue sair com o resultado desse concílio, com todos aceitando que o cristianismo teria que ser levado a todas as pessoas, não só aos judeus. Se você pegar o início, as histórias de Pedro, etc., eles iam nas sinagogas tentar convencer os judeus sobre Jesus Cristo, sobre o cristianismo. Saulo não fez isso. Ele levou a palavra a todos os povos. É interessante que isso tem muito a ver
com o que Jesus falava, né? Inclusive, se você pegar na história de Jesus com a mulher samaritana, ela fala, mas tem que ir lá em Jerusalém para poder falar com Deus? E ele fala, não, um dia você não precisa ir em lugar nenhum. Sua fé tem que ser apenas de espírito e verdade. Isso está escrito na passagem de Jesus com a mulher samaritana. E ele fala, não precisa você ir no local ali para você ter fé. Então, Saulo conseguiu convencer aí nesse concílio de Jerusalém. E ele conseguiu força e apoio para levar essa palavra da Boa Nova a todos os povos. E aí ele inicia a sua segunda viagem, que vai de 50 a 53 anos depois de Cristo. São 3 anos a segunda viagem. Quem o acompanha são Silas, Timóteo, Priscila, Áquila e Lucas. Guarda o nome de Lucas aí, porque existe o Evangelho de Lucas, né? E os destinos foram Síria, Turquia, Grécia e Jerusalém. A distância percorrida foi de 4.500 quilômetros. Saulo, no concílio de Jerusalém, antes de sua segunda viagem, ele recebe o nome de Paulo. Paulo, ou seja, Saulo era o nome hebreu, Paulo é o nome grego. Paulo significa pessoa pequena, de pequena estatura. Esse é o significado de Paulo em grego. Então ele recebe o nome de Paulo. Essa segunda viagem que ele faz, como eu comentei, Síria, Turquia, Grécia e Jerusalém, ele é espancado e preso. Depois ele retorna de novo a Jerusalém. Em seguida, ele terminou em 53 depois de Cristo. Em 54 a 58 depois de Cristo, ele faz a sua terceira viagem. Isso está escrito em Atos 18, 23 e 21. Ele é acompanhado de Lucas, Timóteo e outras pessoas. É interessante a gente só relembrar aqui que na primeira viagem Barnabé foi com ele, né? E Barnabé foi o que o levou e foi apresentado em Jerusalém, né? Como seguidor de Cristo. Entre a primeira e a segunda viagem, Barnabé e Saulo, naquele momento, depois se tornou Paulo, eles tiveram um entrevero ali entre eles, e Barnabé montou uma outra viagem em paralelo ali. E Paulo seguiu na sua terceira viagem, que foi de 54 a 58 depois de Cristo. E acompanharam Timóteo, Lucas e outras pessoas. Foram para Turquia, Grécia, Líbano e Israel. Quando a gente fala que ele foi para a Grécia, né? Ou seja, a mensagem do Cristo chega na Europa. Né? Então, a mensagem começa a se espalhar na Europa. Essa viagem de 4.500 quilômetros. De novo, essas 3 viagens demoraram 14 anos. 14 anos. Durante a terceira viagem, uma pessoa que assistia o falar de Paulo, uma pessoa caiu de um telhado, sei lá o quê, e faleceu. E Paulo vai lá e consegue animar a pessoa. Isso foi considerado pelaquela população como um milagre que Paulo realizou. Aquilo gerou tal confusão na cidade onde eles estavam, que era uma cidade que tinha adoração de múltiplos deuses, que aqueles vendedores de ídolos, de estatuinhas, de outros deuses, se revoltaram, porque as pessoas, se forem se converter ao cristianismo, não vão adorar mais ídolos, vão adorar a palavra e não os ídolos. E então começaram a perseguir Paulo, e aí Paulo retorna. Quando ele chega em Jerusalém,
Os sumos sacerdotes, os judeus, todos eles, chamam Paulo ao sinédrio, lembrando que o sinédrio era um conselho superior dos sacerdotes judeus, né? Então é diferente de sinagoga. Sinagoga é o lugar de oração. O sinédrio é onde ficavam os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Ele é levado ao sinédrio e eles o acusam de blasfêmia e etc. Tal. Paulo é levado à frente do governador romano da época, e o governador, olhando para um cidadão romano, lembra do começo da história? Que ele tinha na cidadania, um passaportezinho dele lá, tinha um passaporte romano também. Ele chamou os sacerdotes, e os sacerdotes o acusaram na frente do governador de blasfêmia, de etc., de Satanás, e estava levando uma ameaça à paz do povo judaico ali daquela época. Paulo recorre ao governador e diz o seguinte: eu quero ser julgado por Roma, pelo imperador de Roma. Então, ele é enviado para uma cidade chamada Cesaria Marítima, que era uma cidade romana na beira do mar Mediterrâneo, onde ele fica preso por um tempo. E depois ele é enviado a Roma para ser julgado pelo imperador. Detalhe, ele vai ser julgado por um romano, né? E não por um judeu. Ele é levado a Cesaria Marítima, fica preso por um tempo, e aí ele é levado para Roma. Ele é levado por uma guarda romana no navio. Lucas o acompanhou, e outros cristãos, e ele fica. Essa viagem que ele faz até Roma passa por Líbano, pela Turquia, por Creta, Ilha de Malta, Sicília, na Itália, depois ele chega a Roma. Demorou de 59 a 60 depois de Cristo, essa viagem. 2 anos de viagem. Encontraram tormentas, tiveram que ficar em Malta muito tempo. E Paulo, durante essas paragens, ele levava a palavra de Cristo, a boa nova. Ele levava a revelação do Novo Testamento. Em nenhum momento ele parou de levar a sua mensagem como missionário. E ele seguiu fazendo isso. Foi preso. Essa viagem que ele fez até Roma levou 3.600 quilômetros, para vocês terem uma ideia. E aí ele foi preso em Roma por 2 anos. Por 2 anos. Nesse período, Paulo tinha o seu companheiro, assistente, muito mais novo de idade, que escreveu todos esses fatos, os Atos dos Apóstolos, e escreveu um dos evangelhos, o evangelho de Lucas. Lucas era um médico, que era um seguidor de Paulo. O Paulo que eu estou falando é o Paulo da Bíblia, e que na Igreja Católica é chamado de São Paulo, né? O santo, São Paulo. Esse era o Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, que se tornou essa figura importantíssima de missionamento da palavra de Jesus Cristo. Paulo ficou preso por 2 anos e ele foi condenado por Nero, o imperador. Ele foi condenado a ser decapitado, cortar a cabeça dele. Olha só, todos os apóstolos foram condenados à crucificação. Obviamente, sem contar João, que João viveu de morte natural, inclusive já falei sobre isso numa outra live. Mas Paulo não foi condenado à crucificação. Por quê? Porque ele era um cidadão romano.
Ele era considerado cidadão romano. Quem era crucificado não eram os cidadãos romanos, eram os cristãos não romanos. Então foi decapitado. Ele escreveu nesse período mais de uma dezena de epístolas que ele enviou às igrejas primitivas do cristianismo. Epístolas eram direcionamentos. E fora as cartas de Paulo. As cartas eram aconselhamentos, etc. As epístolas eram direcionamentos teológicos. Eu não vou entrar na parte teológica de Paulo, que é muito rica. Eu acho que ia ficar uns 2 anos falando aqui para vocês. Mas é muito rica a história teológica de Paulo. Então, Paulo acabou sendo decapitado, mas a sua história ficou eternizada no Atos dos Apóstolos e no Evangelho segundo Lucas. O que eu queria finalizar aqui a nossa live, que nós já estamos aí com o tempo quase chegando no nosso limite, né? Que são 30 minutos, é que ainda há tempo para conversão das pessoas. Uma pessoa que se converteu daquela forma, nós estamos falando de uma pessoa que se converteu de um extremo para um outro extremo, porque ele viu a luz, porque a fé atingiu seu coração. E ele, a fé, foi no espírito e na verdade. Em nenhum momento ele deixou de defender a verdade. Então, Paulo se torna um dos maiores personagens do Novo Testamento. Entre todos, Paulo não conheceu Jesus e foi um dos maiores cristãos da história. Graça e paz, até a próxima semana.